Gravando. Gravando, beleza. Boa noite a todos, então. Hoje, um pequenininho probleminha técnico, não consegui entrar no Zoom pelo computador, então estou aqui no celular. E vamos iniciar, então, nosso encontro de hoje, com a página do livro C.A. dos Médiuns, né? Aqueles que querem acompanhar ou têm em casa a C.A. dos Médiuns, é a página 35. O título é No Campo Doutrinário. No campo doutrinário. Relativo à reunião pública de 1º de fevereiro de 1960, questão 25 do Livro dos Médiuns, dos Sistemas, né? Do capítulo dos Sistemas, a primeira parte do Livro dos Médiuns. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. A maneira dos que não sabem viver retamente quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvariam. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. E transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. Julgam-se, então, mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo, abraçam exotismos contundentes, acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história, não admitem advertências, supõem dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, mas, detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar o serviço constante no murilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo os desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemo-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, afasta as circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremos-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios para que se faça a luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar, cada dia, com a certeza de que, segundo o Cristo, cada criatura hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. O que então Emmanuel nos traz aqui, do campo doutrinário, seria um alerta, não é? Para todos nós médiuns que fugimos aos nossos... Não é fugir, na realidade, é não realmente usar a doutrina espírita e vamos dizer assim, e seus ensinamentos, né, para o trabalho mediúnico. Quando nós começamos a juntar a mediunidade, não é? O nosso orgulho, quando nós começamos a nos ver como seres especiais, né?
nos vangloriando dessa faculdade que nos foi emprestada, nos foi dada, não é? Para que nós possamos cumprir melhor as nossas obrigações como seres encarnados e atingir um conhecimento na busca da nossa evolução. Então, caímos na malha da obsessão. E aqui ele dá uma noção ou uma ideia de como nós podemos agir em relação a esses irmãos, não é? Ajudar, não é? Situar aos compromissos, chamar para o estudo, né? Envolvê-lo com certa amizade e buscar trazê-lo novamente ao seio da doutrina, junto com as nossas tarefas na casa espírita, né? Com a palavra, com a indicação de meios para os quais ele possa, né, se ajustar novamente às tarefas. Não é fácil, né? Como ele fala aqui, a fascinação é das piores das obsessões, porque ela, por hipnose de irmãos infelizes, nos trazem então, totalmente a falta ou a impossibilidade de acessarmos a nosso real ser, né? Nós começamos a viver num mundo paralelo, um mundo em que a glória, né, e a coroa nos é colocada na cabeça. Bom, então, como ele fala aqui, né? Cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Então, vamos trabalhar na seara que nos é colocada, que nos é apresentada, de forma a servir. E servindo aos outros, e servindo a Jesus, nós vamos encontrar melhor o nosso caminho, o caminho que nos levará às formas melhores de nossa evolução. Vamos então fazer uma prece, não é? Para iniciarmos as tarefas de hoje. Mestre Jesus, sabemos dos nossos compromissos, sabemos as tarefas que precisamos realizar. E para isso pedimos apoio daqueles que em teu nome fazem o trabalho do auxílio a todos nós aqui encarnados. Que tua luz, que tua paz nos auxilie nesse momento. Possamos apresentar o nosso trabalho, possamos entendê-lo melhor e assim, de alguma forma mais tranquila, assumimos nossos compromissos com a mediunidade. Que no dia de hoje, Senhor Jesus, possamos todos juntos aprender mais e com certeza saber aplicar melhor em nossas ações. Graças por tudo, Mestre. Nos abençoe e fique conosco nessa reunião. Que assim seja. Boa noite a todos que chegaram agora. Vamos, no dia de hoje, ver o assunto muito interessante, né, e muito importante da doutrina espírita, que chama-se fluidos. Né? O Edson vai projetar hoje, porque eu estou aqui fora do meu computador, eu não consegui acessar o computador, né? O Zoom no computador hoje, não sei por quê, ele não se negou a entrar aqui, né? Acho que está cansado de mim aqui. Bom, então está aí, ó, né? Fluidos, a nossa 7ª aula. Vamos então iniciar com uma definição, né? O que é fluido, né? O que é fluido? Bom, fluido é um termo genérico, que é empregado para traduzir a característica das substâncias líquidas ou gasosas, isto é, a fase não sólida da matéria, a qual pode se apresentar em 4 subfases: pastosa, líquida, gasosa e radiante. Né? Então, são formas, né, que se apresentam à matéria, certo? E fluido é um termo genérico. Bom, por que fluido? Né? Nós sabemos hoje, né, e podemos usar o termo energia em vez de fluido, né?
Fluido é um termo que foi usado, que Kardec usou, porque na época não existia, né, um termo que pudesse se relacionar àquilo que ele estava sendo apresentado pelos espíritos, né? Essa nova ciência, né, essa ciência do mundo imaterial, que para ele, como para todos nós, era novidade. E não haveria uma correspondência mais ou menos analógica ou analogia com o que na época, o que no século XIX, né, existia. Então, tudo para eles, né, nessa época, era fluido, né? Então, chamava-se de fluido radiante, fluido magnético, né? Mais ou menos só para entender, né, o que seria isso. A energia ainda não era conhecida como tal. E essa analogia que eles faziam, não é? Eles usavam de maneira a empregar, né, o conhecimento e, a partir disso, né, que todos pudessem entendê-lo. Então, ele fala, mesmo Kardec falou, né, que usava essa linguagem porque não tinha outra melhor para usar, né, em termos daquilo que era apresentado para ele. Então, enquanto o átomo era conhecido como o conceito de partícula indivisível, não é? Na física clássica, a física quântica nos mostra o contrário, né? Então, ela já trabalha, né, com partículas menores que o átomo, né? Os campos quânticos, né? Então, a ideia, hoje em dia, o trabalho do cientista nessa área é chegar ao ponto de dizer como é que é gerada a matéria, né? Como a matéria é gerada, né? A partir de onde surge a matéria. Então, pelos conceitos da física quântica, né, a matéria, no estado fundamental, poderia ser considerada como simplesmente energia. Né? Energia. Tá? Pessoal, microfone aberto. Sou eu? Bom, então, esse conceito de Kardec, né, sobre a questão dos fluidos, né, os espíritos trouxeram uma noção ideal a respeito disso. Né? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, após perguntar, né, o que é Deus, após perguntar o que é o Espírito, né, após perguntar o que é matéria, né, ele chega à seguinte pergunta. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito. Né? Resposta dos Espíritos. Sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, né? Que nós podemos ter também como fluido cósmico, o fluido cósmico universal, né? Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer sobre ela, ação sobre ela. Então, a matéria é grosseira, o espírito não consegue agir sobre a matéria, então precisa de um papel intermediário, né? Esse papel intermediário seria o fluido universal. A próxima, por favor, Edson. Então, nós temos aí, né? Nós temos a Trindade universal, né? Que seria, então, Deus, o Espírito e a matéria. Né? Dá um clique aí, por favor, Edson. O que seria Deus? Deus, a primeira pergunta, né, do nosso Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? O que é o Espírito? Dá uma clicada aí, Edson, por favor. Princípio inteligente do universo. É a resposta dos Espíritos. Né? E matéria? O que é matéria? Né? A matéria é o laço que prende o Espírito. Né? É o instrumento de que esse serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Mas, como ele falamos anteriormente, existe
o espírito não pode agir sobre a matéria, né? Deus, que é Deus, não pode agir sobre a matéria, ele precisa de um fluido intermediário para isso, uma coisa intermediária para isso. Então, nós temos aí o fluido universal, né? Que tem como definição matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, gente, o fluido universal é aquilo que faltava, o que falta para a ciência, não é? Só um pouquinho, Edson, só um pouquinho, por favor. É o que falta para a ciência para que se estabeleça, então, né, essa definição, né? O que realmente, né, nós temos em relação à matéria, o que realmente é a matéria, né? Nós, da doutrina espírita, já temos essa resposta, né? Seria o fluido universal. Mas a ciência precisa provar por meio de equações, por meio de definições, por meio de hipóteses, por meio de teorias, né? Para que isso possa, então, ser resolvido. Então, nós temos aqui, no próximo quadro, né? Pode passar, por favor, Edson? No próximo quadro, nós temos aqui, né, mais ou menos um resumo, né? Deus, a suprema criação, né? Nós temos ali o princípio inteligente, que é a criação. Deus criou como criação, né? O princípio inteligente e o fluido universal, certo? Do princípio inteligente, né, nós temos o que é o princípio inteligente, né? É o espírito, certo? É o espírito. E o fluido universal, também chamado plasma divino, né? Por quê? Porque, na realidade, é tudo que Deus criou no processo maior para que os espíritos pudessem viver e operar, né? Então, do fluido universal é ser criado os minerais, os vegetais, né? E os animais, né? Bom, para que então, né, o homem possa viver na Terra, ele também tem que ser matéria, né? Então, minerais, vegetais, animais e o homem são constituídos, né, do fluido universal, certo? Claro que ele tem, né, nas suas transformações, toda a gama de possibilidades. Então, nós, como seres espirituais que nós somos, não é? Nós conseguimos agir sobre o corpo físico porque temos um perispírito. E o perispírito é a principal criação, né? O principal produto do fluido universal. Então, nós vamos, né, nós como espíritos, criamos um perispírito com o fluido universal, nós temos, então, o nosso corpo criado também pelo fluido universal, nós perdemos o nosso corpo, não é? Nós permanecemos como perispíritos e, com o tempo, vamos perder nosso perispírito e sermos só espíritos, né? No momento em que nós, então, chegaremos à evolução, ou, no caso, à perfeição. Beleza? O próximo, por favor, Edson. Continuando, então, a questão 27, né? Embora certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue do elemento material por propriedades especiais. Quais são as propriedades? Pode passar, por favor, Edson. As propriedades do fluido universal, ou fluido cósmico universal, como preferirem, não é? É eterização ou imponderabilidade, né? Que é o estado normal dele, né? E produzem, então, os fenômenos espirituais ou psíquicos, né, da alçada do espiritismo. É onde, então, eterizado, ele pode ser trabalhado pelos próprios espíritos. Materialização ou ponderabilidade, né? Produzem os fenômenos relativos, né, a materiais, relativos à ciência. Então, o nosso fluido universal, ele tem duas fases, né, ou dois estados, né, de eterização e de materialização, né? Às vezes, esses estados, eles simultaneamente, né, eles estão
esse estado se produz simultaneamente, porque o material espiritual está sempre em contato, né? Estão sempre em contato com os outros. A próxima, pode dar um clique aí, por favor, Edson? Então, toda matéria é energia tornada visível e toda energia é força divina de que nos apropriamos, né? Está lá em Emmanuel, Evolução dos Mundos. Quem quiser se aprofundar nessa matéria, nesse assunto, procure Evolução dos Mundos, né? Primeiro assunto, primeiro capítulo de Evolução dos Mundos é esse, o fluido cósmico, né? O fluido universal. Bom, nós temos questão, pode a próxima for essa. A questão 33 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte, né? Seguindo todo o trabalho com o fluido universal, Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Isto é, ele quer saber o seguinte, né? E a gente pega o Livro dos Espíritos e vê, né, que ele vai tentando conhecer um pouquinho mais a respeito desse fluido universal. Então, ele responde sim, e isso deve se entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha só, gente, tudo está em tudo. Então, essa matéria elementar, ela, por meio de combinações, transformações, não é? Ela gera todo o processo do universo. Tudo o que nós vemos é fluido universal. Tudo. Sem nenhum elemento que possa sair fora disso. Tudo é fluido universal, sem exceção. A palavra não veio na hora. Sem exceção, certo? Então, um comentário que Kardec faz nessa questão diz o seguinte: se há um elemento primitivo, né? Então, esse elemento primitivo pode ser propriedades diferentes, então um mesmo elemento pode se tornar diferenciado, apesar, né, de ser a mesma coisa. O que ele dá o exemplo é da água e da água. Qual é? Da água e do oxigênio? Não, é a água oxigenada, né? Então, a água oxigenada é corrosiva, né? Se você botar mais um oxigênio no H2O, você vai ter um elemento corrosivo, em vez da água. Então, na realidade, com a mesma proporção, com os mesmos elementos, você pode fazer coisas diferentes, né? E por ações diferentes. Isso que eu quis dizer nesse comentário. Então, dá uma clicada aí, Madison, por favor. Tudo está em tudo. Olha só que interessante isso aí, gente. Então, tudo está em tudo. Lá pelos idos de 60, né? Por tempo de 60, e os cientistas vêm estudando esse processo baseado, né, nas leis de Einstein, que estabeleceu, e nas leis da teoria quântica, não é? Nós temos a teoria de tudo, né? O que é a teoria de tudo, né? É a busca pelo princípio, né? Como tudo surgiu, certo? Então, está ali, ó, a teoria de tudo, uma teoria hipotética, ainda hipotética, né? Que propõe unir o micro e o macrocosmo, sendo também denominada teoria da grande unificação. Essa união consiste em provar na prática o que os cálculos já revelam, a existência de uma matéria primordial encontrada tanto no universo quanto no átomo. Em 1861, Kardec já revelava isso por meio dos espíritos, que existe essa matéria elementar, essa matéria primordial, né? E essa teoria, então, vem dizer, ou vem trazer a possibilidade, né? Quer dizer, os cálculos já existem, mas falta provar isso aí, né? Então, gente, olha só, lembra um tempo que houve na Suíça, fizeram aquele grande acelerador de partículas, né? Em que
conseguiram criar o bóson, observaram a criação, né, do bóson de Higgs, né, que seria um elemento, que seria a matéria, seria a partícula de Deus, né, a formação de tudo, né? Então, a ciência está começando a chegar aonde o espiritismo, né, já tem bases concretas, né? Por favor, Edson, a próxima. Está aí, ó, né? Emmanuel, né? Então, fala-se de observação. As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais. Isso em 1959, tá? Em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus das suas ilações, reintegrando a natureza em sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Achei esse parágrafo maravilhoso, porque mostra que se nós não buscarmos em Deus, o princípio de tudo, né, nós estaremos sempre andando em círculos, né, andando em círculos. Mas um dia vamos chegar lá, né? Um dia vamos chegar lá. Edson, por favor. Próxima. Continuando, então, a leitura da questão 27, diz o seguinte: se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Né? Então, é uma posição, um postulado. Né? Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como matéria é matéria. É suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e com a ação do espírito, de produzir a infinidade e variedade de coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Olha que interessante essa frase. Esse fluido ou primitivo, né, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, né, e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Podemos supor, então, aqui, né, que a gravidade, assim como os princípios de agregação, são todos eles, não é, derivados, são forças derivadas do fluido universal. Né? A próxima, por favor. Então, outro livro que vocês precisam ler, não é? Que trabalha, né, com o fluido universal e que nos explica bem, né, o fluido universal, de onde eu tirei esse material quase todo aí, né, é a Gênese. Só que a Gênese, no capítulo 14, né? Aqui no capítulo 6, né, item 10 da Gênese, né, ele traz mais informações sobre essa matéria cósmica primitiva. Então, ele fala o seguinte: a força, o fluido universal, né, ele possui forças que presidem as metamorfoses da matéria, isto é, são leis imutáveis, criadas por Deus, né, claro, e necessárias para que reger o processo dos mundos. Né? Então, essas forças múltiplas, variadas, não é? Segundo a combinações da matéria, localizadas segundo as massas diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios,
são conhecidas na Terra como o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Então, olha só, essas forças inerentes ao fluido universal, né, têm nomes, né? São leis que são leis criadas por Deus, né, que fazem com que ele se agregue e se constitui, então, né, na matéria que nós conhecemos, né? Então, também ele fala, né, que essa matéria com os movimentos vibratórios, que nós já vimos lá na aula de ondas, não é? Certo? Tem nome de som, calor e luz. São esses, então, processos, não é, que dizem esse fluido ele respeita leis, né, tem forças que respeitam leis. Essas leis permitem, então, que haja agregação dessa energia e essa energia torne-se matéria tangível para nós, assim como para os espíritos. Ora, assim como o Sol é uma substância simples primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação. Então, gente, a lei é universal, presente em todo o universo. Na sequência, né, desse item 10, ele fala sobre essa matéria, esse fluido universal, nas combinações de outros mundos. Porque eles, em outros mundos, são regidos por leis semelhantes às nossas, só que combinadas de formas diferentes, que geram matérias e tipos de matéria diferentes do que existe aqui na Terra, né? Não conhecidas aqui na Terra. Ok? Muito bem. O próximo, por favor. Então, em resumo, gente, o fluido universal seria o intermediário entre o espírito e a matéria, né? Isso é para resumir mesmo o que nós vimos até agora. Os fenômenos espirituais ou psíquicos ocorrem no mundo invisível e os fenômenos materiais ou físicos no mundo material, né? Então, muitas coisas não vamos perceber, porque para nós, apesar de fluido universal ser matéria para os espíritos, nós não podemos ver, porque essa matéria ela tem um processo de combinação diferente em relação ao nosso processo material. Então, os espíritos podem ter suas colônias, podem ter suas casas, as suas roupas, não é? Que não são visíveis para nós. Não são visíveis para nós. Por quê? Porque eles fazem combinações diferentes com esse fluido universal, de forma que seja uma matéria, uma energia, não é? Que torne-se uma matéria mais difusa ou mais diáfana, impossível, né, de ser percebida pelos nossos olhos. O fluido universal sofre infinitas combinações e arranjos, de forma a originar tudo que conhecemos como matéria, inclusive a matéria tangível para os nossos sentidos físicos, né? Tudo que você vê é fluido universal condensado, né, por combinações e arranjos. O fluido universal sofre inúmeras modificações que formam fluidos diferentes, manipulados pelos espíritos, apresentando diferentes graus de pureza. Os fluidos próximos ao estado de materialização, os menos puros, formam a atmosfera espiritual da Terra. Os fluidos do mundo espiritual são denominados fluidos espirituais. Isso é um resumozinho aqui que nós vimos aqui, né? Então, fluidos próximos do estado de materialização são aqueles fluidos que estão na Terra, certo? Mas possíveis de ser trabalhados. Já que tudo que nós temos aqui, a fluido universal, é energia condensada, a matéria é energia condensada, não é? Tudo que nós temos próximos a nós é utilizado pelos espíritos para criar aqui na Terra condições para a nossa vida. Então, a madeira que vem da árvore foi criada do fluido cósmico universal, né? Assim como o nosso corpo físico, para que pudéssemos encarnar, nós precisamos de um corpo. Esse corpo, então, é fluido cósmico universal, certo? Muito bem. O próximo, por favor, Edson. Bom, esse esquema aqui, né? Esse esquema aqui
nos dá mais ou menos uma ideia, né, do que eu estou falando aqui. Então, nós temos que o ponto de partida é o fluido cósmico universal, não é? Na sua pureza absoluta, né? Seria aquilo em que nós estamos dado a ideia, né, de onde seria o nível utilizado pelos espíritos puros, né? Certo? E na matéria tangível, é aquela, então, utilizada, né, para as suas transformações todas, né, aqui na Terra. Mas não temos uma linha reta de divisão, né? Pureza absoluta com matéria tangível, né? Por quê? Isso é uma transição. Quando você se aproxima da atmosfera terrestre, você já sente forças, né? Essas forças, por exemplo, vamos dizer assim, como a gravidade, não é? A gravidade começa a criar no elemento energia formas diferentes, né? Por exemplo, nós olhamos para o céu, vemos o céu azul. Azul por quê? Porque está cheio de partículas de água, não é? O azul do céu são partículas, né, de água, né, a evaporação dessa água que cria essa atmosfera na Terra. A Terra é chamada de planeta azul. Por quê? Porque ao longe percebe essa cor azul, porque é em volta de partículas de água, né? O planeta água, vamos dizer assim, né? Então, a partir do momento em que, né, ele sai da área da gravidade da Terra, essa água, essa cor se dissolve, porque não tem mais, né, agregação, né? Não tem mais a gravidade que agregue essa partícula. Então, o oxigênio vai ser oxigênio e o hidrogênio vai ser hidrogênio. Ela vai desagregar a forma da molécula da água, certo? Então, quanto mais próximo da Terra, né, então nós estamos no processo da atmosfera espiritual terrestre, uma zona de transição, Então, nós temos o mundo espiritual, os fluidos espirituais, e o mundo material, que são os fluidos mais densos, né? Mas os fluidos são modificados. Como modificamos os fluidos? Pelo nosso pensamento e pela vontade, né? Olha só, nós constituímos nosso perispírito com os fluidos densos que nós temos aqui na Terra. Não podemos constituir nosso perispírito com fluidos menos densos, ou fluidos espirituais. Por quê? Né? Nós não podemos estar na Terra com fluidos que não são da Terra. Então, precisamos constituir fluidos parecidos, similares com aqueles, para que possamos, então, agir sobre a matéria na Terra. O nosso perispírito, então, pode ser de uma gradação de 8 a 80, mais puro ou menos puro, né? O que depende disso? Do meu pensamento, da minha evolução espiritual. Conhece aqueles bichinhos que fazem a sua carapaça, a parte do material local? Tem uns vermes na praia, vocês viram, às vezes aparecem na praia, né? As colônias. Eles fazem, não é, a casinha deles, né, com o material que está em volta, a areia que está em volta, né? Assim como as conchas constituem-se as suas carapaças do calcário, do cálcio que tem no mar, né? Ou da aragonita que tem no mar. Eles constituem as suas carapaças. Assim somos nós. O nosso perispírito é mais denso ou menos denso, depende da forma com que nós conseguimos construir o nosso perispírito. Então, nós é que construímos o nosso perispírito. E vamos mudando, né? Vai ficando menos denso a partir das vezes que vamos ficando mais evoluídos como seres espirituais. Cada vez que pensamos, cada vez que o nosso pensamento, a nossa consciência estiver evoluindo, em evolução, como vimos na aula passada, né? Aquele gráfico, não é? A consciência em evolução, né? O nosso perispírito vai ficar mais leve. Vamos desagregando as partes mais densas, porções, e combinando com fluidos menos densos, né? Fluidos espirituais menos densos, criando, então, um perispírito mais sutil. Já ouviram falar da segunda morte? É uma expressão usada por André Luiz, né? No livro No Mundo Maior, em que ele descreve, então, o processo de ascensão dos espíritos. Por exemplo, um espírito que está ligado à crosta terrestre, vamos dizer, nosso lar, né? Nosso lar é uma colônia no umbral terrestre, né? Então,
quem vai ascender? Se você vai ascender, né, em nível espiritual, você precisa mudar o seu perispírito. Então, você tem uma segunda morte. Você perde a constituição do seu perispírito e cria um novo perispírito, menos denso, para poder habitar uma esfera mais pura, uma esfera menos densa, né? Chama-se a segunda morte, né? Nós temos a segunda morte. Isso é a segunda morte, quando você ascende a uma região mais pura, e quando você volta a encarnar, também é uma segunda morte, né? Você tem que agregar mais energia pesada, mais densidade, para poder, então, reencarnar. Certo? Então, tá. Então, esse gráfico explica muito bem, né, o que nós estamos falando aqui em termos, né, de fluido universal e constituição do nosso mundo material e do mundo espiritual em consequência. Beleza? Alguma pergunta? Vamos, então, aos produtos do fluido universal. O próximo, por favor, Edson. Bom, o principal produto do fluido universal, como eu falei, é o nosso perispírito. Então, nós construímos o nosso perispírito a partir do fluido universal, certo? Por que é mais importante? Porque por meio do perispírito, nós, como seres espirituais que somos, podemos agir sobre a matéria. O perispírito nos dá a forma, né? A forma humana aqui na Terra. Em outro planeta pode ser outra forma humana, não igual aqui da Terra, mas é uma forma humana, né? 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, né? Isso aí é a forma humana, beleza? Então, na Terra, nós construímos, né, uma forma humana relativa ao nosso planeta, né, que nos permite, então, agir sobre a matéria. Quando reencarnamos, estamos agindo sobre a matéria, certo? Outro produto do fluido universal é o fluido vital, né? É aquele, então, fluido que nós respiramos. Materialmente, respiramos o ar, certo? Que nos dá energia para podermos viver. Sem ar, nós não vivemos, né? Nitrogênio, oxigênio, as composições do nosso ar aqui na Terra. Sem esse ar, não vivemos. Assim como nós precisamos de fluido vital para sobreviver como ser espiritual que nós somos. Isso é, para a construção do nosso fluido, do nosso perispírito, não é? Alimentamos-nos também com o fluido universal, né? Para o nosso perispírito, o fluido universal, para o nosso corpo físico, o fluido vital, né? E vamos ter uma cota de fluido vital para toda a nossa vida. Então, nós vamos morrer com 80 anos, temos uma cota de fluido vital para 80 anos aqui na Terra. Podemos usar comedidamente, chegar no fim da nossa vida de 80 anos, né, tranquilos, ou morrer antes. Se faltou o fluido vital, nós vamos morrer antes, certo? Por que falta o fluido vital? Porque os nossos órgãos materiais foram debilitados por nossa própria imprevidência. Nós causamos em nós doenças que não permitiu chegar aos 80 anos. Então, não podemos mais absorver o fluido vital e nós vamos, então, desencarnar, certo? Então, isso é o fluido vital, né, que dá vida aos seres aqui, né, na Terra, né? Tanto para os seres, todas as espécies orgânicas, né, aqui na Terra. E fluidos universais, fluidos espirituais, né? Então, constituem, então, os fluidos espirituais a atmosfera, né, onde os seres espirituais vivem, certo? Sabemos das colônias, sabemos das zonas umbralinas, então são várias, né? São vários fluidos, né, no plano espiritual, certo? Matéria que operam, fluido espiritual, é uma matéria que eles operam pelo pensamento, né? Consciente ou inconscientemente. Então, nós estamos sempre criando, né? Constantemente criando. Nós, matéria, nós, seres materiais, só podemos criar por meio de ações, né? Isso é, eu quero uma cadeira, eu tenho que mandar construir uma cadeira, certo? Agora, um ser espiritual pode construir uma cadeira pelo pensamento, né? A colônia Nosso Lar, por exemplo, é o exemplo que eu dou, porque todo mundo conhece, né? Os prédios, o material que o pessoal usa, tudo é criado por meio do pensamento, pela vontade dos espíritos, né?
o pensamento, ele consegue, então, né, se projetar, né, ele consegue ser emitido, né, como desculpe, o fluido universal é o veículo pelo qual o pensamento pode ser transmitido. O teu pensamento não se restringe aqui da Terra. Por quê? Porque onde não há mais, né, a gravidade da Terra, isso é, no cosmos, né, onde existe uma zona que é o vácuo, certo? Não tem nada ali, né, em termos de ar, e existe o fluido universal. Então, por isso o teu pensamento pode fluir por ali, né? Por isso que a luz também flui por ali. É a energia eletromagnética, como o pensamento, certo? E também nós criamos, claro, não podemos criar uma cadeira, mas podemos criar formas de pensamento, né? Então, nós, como seres espirituais que nós somos, criamos formas de pensamento, que nós vamos estudar isso mais tarde, né? Que geram, né, problemas para nós às vezes, que constituem para nós sérios empecilhos, né, para a nossa evolução. Por meio do qual, então, nós projetamos em torno de nós formas que são perceptíveis pelos seres espirituais. Então, os espíritos nos conhecem e sabem o que nós estamos pensando, não porque eles leem pensamentos, porque nós projetamos pensamentos para que eles possam ler. Correto? Muito bem. Então, gente, próximo, por favor, Edson. Já falei isso aí, né? Os espíritos agem sobre a matéria por meio do pensamento da vontade. O pensamento pode, né, impregnar, né, esse fluido com coisas boas ou coisas más. Pode purificar ou poluir, né? Certo? Então, fluidos corrompidos, né, por nossos maus pensamentos, né, podem ser afastados pelos bons pensamentos. Se alguém emitir para nós um mau pensamento e nós entrarmos em sintonia, como já vimos isso antes, nós vamos, né, absorver esses maus pensamentos, essas energias ruins, né, e vão criar para nós, então, uma ligação com essa criatura. Agora, se nós tivermos sempre bons pensamentos, não vai haver essa ligação. Essa sintonia não vai ocorrer, né? Então, está aí o processo da sintonia. A cura é realizada, então, pelo processo de transformação das células, não é? Ou transmutação das células, né? Substitui uma célula que está doente por uma célula nova. Então, por meio da fluidificação de água, por meio do passe, não é? Nós temos, então, o processo, né, da modificação do fluido, né, universal, trazendo, então, benefícios, né? Por exemplo, os espíritos podem criar remédios, né? Criam remédios, né, por meio do fluido universal. E esses remédios, ou energias medicamentosas, são projetadas sobre nós durante o passe ou durante um trabalho de cura espiritual. Nós vamos ver tudo isso com mais detalhe mais tarde, tá, gente? O próximo, por favor, Edson. O pensamento e a vontade, então, representam em nós um poder de ação, né, que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. Questão 662 do Livro dos Espíritos. Então, a lei de atração e repulsão, né, ela é presente em todo o nosso processo. Então, o nosso pensamento, não é, cria, né, com nossas ideias, nosso processo mental, né, nós criamos coisas boas, né, que agregam e fortificam o nosso ser para o nosso trabalho, né? Então, essa lei, amai-vos uns aos outros, né, que é a lei de Deus, ela governa os mundos. Por quê? É uma lei de atração, é uma lei que atrai. O amor atrai, o amor faz com que haja coesão, o amor faz com que haja, né, a vontade de melhorar, de ser diferente, de fazer coisas boas, né? Então, pensamentos bons são aqueles que realmente geram recursos mentais, não é, para a nossa criação do bem e do melhor, né? A próxima, por favor, Edson. Tem uma mensagem aqui embaixo que fala o seguinte: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Olha só que coisa bacana, gente. Vocês pensam que uma pedra que vocês veem na rua está morta? Não, não está morta, não. Está morta, não, né? Lá, os átomos continuam em ação e continuam crescendo, continuam se modificando, não é?
Com o tempo, né, elas podem, conforme o ambiente que elas estão, elas podem se modificar, criar novos elementos. Alguém já viu um geodo, não é? Um geodo? Aquela rocha que nós temos ovais que aparece por dentro cheias de ametista, por exemplo, né? É um geodo, né? Ela tem cristais de quartzo, né? De cor lilás, muito bonitas, né? Ou somente brancas, né? Chamam-se geodos, né? Esse geodo é dessa forma. Com o tempo, o fluido que estava ali dentro daquele geodo começa a se cristalizar e formar esses cristais lindos, não é? De ametista, né? Ou seria o quartzo ametista, certo? Então, está tudo no universo, tudo está sempre em criação, tudo está sempre em movimentação, nada está parado. E o fluido universal presente em todas essas questões, né? Bom, então, nós temos aqui uma ideia, né, do processo do agente de emissão de fluidos, certo? Vamos falar mais diretamente do ser humano, né, no processo da emissão de fluidos, né? Fluido universal, fluido magnético ou eletromagnético, certo? Então, quando você vai dar um passe, por exemplo, você emite fluidos, né? Você emite energias. Conforme o teu pensamento, as energias vão ser boas ou vão ser ruins. Por isso a importância da prece no passe, quando você, então, gera com a sua prece, né, energia, modificações na energia que você gera, né? Você cria, né, uma energia nova, né, com o teu pensamento para beneficiar alguém. Nós temos 3 tipos, então, né, de magnetismo humano, vamos dizer assim, magnetismo gerado pelo ser humano ou espiritual, certo? Então, o magnetismo humano, nós temos magnetismo humano, né? Isso é nosso magnetismo próprio. Nós, né, por nossa ação, né, nós podemos, então, magnetizar a outra criatura ou qualquer objeto que seja. Existem grandes, na história, relatos de grandes magnetizadores, né? Pessoas com seu magnetismo pessoal acendem lâmpadas, pessoas que entortam garfos, entortam facas, pessoas que fazem movimentação de elementos, não é? de material, tudo pela força do pensamento, né? Então chama-se magnetismo humano. Com o magnetismo humano era muito usado naquele tempo, não é? Para o tempo de Mesmer, né? A magnetização. Mesmer foi um grande magnetizador, inclusive foi um dos que curou Kardec, né? Ele tinha uma doença e ele curou Kardec com magnetização, né? Bom, hoje em dia, mesmo naquele tempo, a gente coloca em dúvida, né, a questão do magnetismo humano quando você vai projetar sobre outra pessoa. Por quê? Porque ele pode ser misto. Na ação do magnetismo humano, quando você quer ajudar alguém, né, ou não somente para fazer um fenômeno, ou quer ajudar alguém, né, você pode, então, ser auxiliado nesse momento por um ser espiritual, né? Então, vai ter uma associação de fluidos. Então, nós teríamos um magnetismo misto, né? Há um enriquecimento do fluido. Você não é mais o agente do processo. Você é o agente do processo com o auxílio da energia vinda de um espírito que também quer ajudar aquela pessoa ou aquela criatura, aquela situação que você está, né, auxiliando pelo seu magnetismo. E tem um magnetismo espiritual, que seria aquele, né, em que é o próximo, Edson, por favor. É isso aí. E o magnetismo espiritual é aquela, então, né, em que é produzido pelos espíritos, né, cuja atuação se faz indiretamente sem intermediários sobre o ser humano. Certo? Então, a qualidade desse magnetismo é ligada à natureza do espírito. O espírito bom vai atuar, né, ou vai produzir um fluido, uma energia, magnetismo, né, boa, né? Um espírito inferior, um espírito que quer fazer o mal, ele vai produzir uma energia ruim, certo? Então, com essa energia, o espírito pode prejudicar ou pode auxiliar a alguém, correto? Por isso, então, a prece é importante, a prece, né? Parece que quando você faz uma prece, você, então, é
automaticamente envolvido por esse magnetismo espiritual, por essas energias do plano espiritual que tornam, né, que se envolve no momento de uma prece. Vamos então, a próxima, por favor, Edson. Falando então em fluido universal, falando em magnetização, nós falamos em fluidoterapia espírita. Né? Isto é, a terapia que se faz com fluidos. Né? Nós usamos esse termo, fluidoterapia. Né? Não usamos magnetização, usamos fluidoterapia, porque na realidade nós sabemos que usamos fluidos. Fluidos esses que podem ser, né, tanto, né, magnéticos do ser humano, o passe anímico, o magnetismo humano, não é? Aquele em que o passista, né, tem grande energia, né, de magnetização e auxilia as pessoas por meio do passe. Né? Ou então o passe misto, né, em que, na realidade, né, o passista, né, é auxiliado pelos, né, mentores espirituais. Como falei antes, né, é muito raro. É muito raro Cláudia está nós pedindo a termos... palavra aí. Quem? Cláudia pede a palavra. Só um momentinho, deixa eu terminar, tá bom, Cláudio? Só um momentinho, tá? Depois, só um momentinho. Nós temos, então, aqui o passe misto, então nós temos o auxílio de um ser espiritual, não é? Porque nós estamos ligados com seres espirituais, né? E o passe mediúnico, né? Ou espiritual, né? Em que seria somente, então, o fluido espiritual. Neste caso, essa gravura está errada, porque não seria necessário, né, a presença do passista, né? Então, nós não precisaríamos dessa... Dá uma clicada aí, por favor. Não precisaríamos do passista nesse momento, né? O passe, o caso o magnetismo espiritual, diretamente, né, parte do espírito para o paciente. Pode falar, Cláudia. Dáglia, o fluido vital, ele sai do passista para quem está tomando passe? Você não vai dar... o fluido vital, ele é... Quando você dá um passe, tá? O seu fluido vital, ele é reposto ao mesmo tempo que você doa, certo? Sim, mas ele sai do passista. Sim, claro. Ele sai e é reposto. E é reposto. Reposto se você estiver concentrado no que está fazendo. Né? Por isso que muito passista sai exausto da cama de passe, porque ele não tá consciente do que está fazendo, né? Tá disperso, não tá focado no seu trabalho. Né? Então, a importância então de nós, quando fazemos um trabalho de passe, né, de magnetização, estarmos, né, concentrados, né, e ligados aos nossos mentores espirituais. Senão, nós vamos ter problemas sérios em relação a isso, vamos perder fluido sem necessidade. Beleza? Obrigada. Bom, pessoal, por hoje é só. Até já passei do tempo, né? Certo? Mas é o que nós temos sobre fluidos no dia de hoje. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, fique um pouquinho mais na reunião para a gente, então, encerrar agora com a prece e depois, então, a gente, né, abre as questões para quem quiser fazer as perguntas. Beleza? Vamos fazer, então, a nossa prece final para encerrar o nosso trabalho de hoje. Jesus querido, na certeza da tua presença entre nós agradecemos. E nós pedimos que possam continuar conosco, com as energias que precisamos, com toda essa beleza que nos é fornecida a cada momento que nós estamos trabalhando em teu nome. Saibamos usar melhor, Senhor, nossas potencialidades e, com o nosso conhecimento, saber agir
em favor do nosso próximo e de nós mesmos. Obrigado pelo teu concurso no dia de hoje, pelo concurso dos amoráveis irmãos que trabalham em teu nome, em nosso favor. Com tua permissão, mestre, pedimos então para encerrar as nossas tarefas da noite de hoje. Que assim seja.